como é que a gente trabalha, como a gente duplica isso em profundidade. O nosso negócio, ele é feito de lateralidade e de profundidade. Lateralidade todo mundo sabe. Você tem que ter, vai acontecer 3, depois 4, depois 5, depois 6, né? Mas a gente não pode deixar de trabalhar a profundidade, porque a lateralidade te dá dinheiro, né? Mais dinheiro, mais resultado financeiro. E a profundidade vai te dar segurança, muita segurança, por muitos e muitos anos. Então, quanto mais líderes a gente encontrar na profundidade, melhor para nós. Entendeu? Então, às vezes você está entrando hoje, você é um empreendedor, e você fala, nossa, mas a Luísa Donadella está 20 níveis acima de mim. Mas se você quiser trabalhar, cara, você pode ter certeza que a gente, tanto eu, quanto qualquer esmeralda, quanto qualquer rubi que já sabe disso, a gente trata aquele que acabou de entrar, se ele está afim de trabalhar, como se fosse nossa frontal. Porque nós sabemos que a profundidade é muito importante no marketing multinível, ok? Como é que a gente começa o negócio? Um básico para vocês entenderem como é que a gente faz. Depois a gente vai repetir muitas vezes, né? Muda alguns slides, mas o contexto é o mesmo. Então, nós temos que ter uma meta, certo? E mesmo você que já está no negócio e, de repente, não tinha enxergado uma forma diferente, né? E estava fazendo, às vezes, de uma maneira que não estava dando tão certo, você muda. Né? A gente muda constantemente. Às vezes as pessoas me falam assim, mas eu faço e não dá. Gente, muda. É a mesma coisa assim, você está pescando numa lagoa, né? Você está lá numa lagoa pescando, tá lá. E vai, joga lá a vara de um anzol, não vem nada. E vai, não vem nada. Ficou ali meia hora, 1 hora, 2 horas. Você é teimoso o suficiente para ficar ali ou é burro? Saia, mude o lado da lagoa, né? Ou mude de lagoa. Mas se não está dando peixe ali, não dá. Então, mude o lado. Então, assim, no nosso negócio, não existe pessoas que não conseguem fazer marketing multinível. O que acontece é que as pessoas não persistem mais. Somente isso. Elas deixam de persistir, de continuar e mudar a técnica. Mude a técnica. E existem tantas coisas que nós podemos acrescentar que às vezes dá uma melhorada, né, em tudo. Vamos ver uma coisa. Então, você entrou no negócio, a meta é você está ali. Então, digamos o seguinte, você começa, não existe assim, eu vou patrocinar um nesse mês, outro no outro mês. Vamos patrocinar o máximo que puder, gente. Ganhar dinheiro não tem isso, né? Nós vamos começar agora. Então, você quer ser o quê? Um elite, não é? Então, você lá no primeiro dia, ou no segundo dia, ou às vezes uma semana, a gente não dá para dizer quanto tempo. Mas você determina. Já teve gente tem gente que chega à elite numa semana. Tem gente que leva 1 mês. Tem gente que leva 2. E tem gente que nunca chega. Porque não aprendeu a receita do bolo. A receita é igualzinha para todo mundo, né? Então, você colocou aqui 3 pessoas no teu negócio, ok? Nós temos uma técnica aqui que é elite mais 1. Ou seja, entre e tente fazer isso. Sempre a gente tem que tentar. Por mais que você erre, você fica pelo menos perto, entendeu? Da tua meta. O duro é você não ter uma meta. Porque se você não tem uma meta, você não chega a lugar nenhum. Mas se você tem uma meta, né? Botou uma meta, eu vou chegar à elite, por mais que você não chegue à elite, você chega meio elite. Entendeu? Mas trabalhe para aquilo. Quando nós chegamos a diamante, a nossa meta, quando nós entramos no negócio, de acordo com o nosso tempo, de acordo com o nosso, né, o Vitor faz faculdade o dia inteiro, eu tenho meu trabalho lá no restaurante da minha família. Então, dentro do nosso tempo, eu pensei, dá para se chegar a diamante em 1 ano. Vamos trabalhar para chegar em 1 ano. E começamos a trabalhar. Qual é a primeira meta? Elite. Chegamos à elite. Qual a segunda meta? Elite Plus. Qual a terceira meta? Rubi. E 4ª, e 5ª. E diamante. A nossa meta de diamante era para ter batido diamante no mês de abril. Não, minto. No mês de março. Tinha possibilidade de bater o diamante em março. Em março, era a nossa meta, minha e do Vitor. Nós vamos bater em diamante. Está tudo trabalhando para isso. Cada perna nossa, vendo a pontuação, ajudando, né, fazendo o que a gente pode. Em março, não bateu o diamante. E aí, o que a gente fez? A gente trabalhou mais, viu os pontos onde estavam faltando. Trabalhamos no mês de abril, achamos que fechava abril. E passamos raspando em abril. Aí,
Quando foi maio, bateu. Entende? Então, o que acontece? A meta tem que ser estabelecida. Então, você está começando, vamos fazer o Elite? Então, nós vamos botar um tempo, você bota o seu tempo. Então, o meu tempo é 30 dias, é 15 dias, faça a meta. E não desista da meta. Então, vejamos. Então, você aqui como Elite, feche desta maneira. Esse mês você começou o negócio, bote as suas 3, mas desça mais um, pelo menos. Aqui é um trabalho de ensinar profundidade, porque as pessoas esquecem da profundidade. Muitas pessoas entram e colocam 10, 15, às vezes, num mês. Mas esquece que não adianta a gente só trabalhar. Ah, mas depois eu trabalho eles. O que você não sabe é que uma pessoa, quando entra no negócio, e ela passa mais de 30 dias sozinha, sem estar conectada, sem patrocinar ninguém, então você tem aí 90% de chance dela desistir, porque não aconteceu nada para ela nos primeiros 30 dias. Então, nós temos que ter o cuidado de saber que todo mundo que entra no nosso negócio, nós temos que ajudá-la, ensinando o caminho para ela, porque ajudar é ensinar o caminho. Muitas vezes vamos, o que é ensinar, ajudar? Ajudar é você trazer ela para o sistema. Fala que tem sistema winner, se ela está com dificuldade de convite. Botar ela na sala para ela aprender mais. Mandar e-mail, divulgar as coisas, entendeu? Conversar com ela pelo Skype, por telefone, por onde você puder. Então, a gente já sabe que quanto mais uma pessoa entrou e mais rápido ela botar 1 ou 2 ou 3, mais chance você tem dela permanecer no negócio. Então, você que está querendo chegar à Elite, eu não estou dizendo que você tem que só pôr 3. Você pode pôr 4, 5. Mas pense que pelo menos, comece a descer uma profundidade. Para que você não perca essas pessoas. O grande erro está exatamente nisso. Põe 7, 8 no mês, que ele fica cuidando dele só, mas esquece de dar uma atenção especial para esses. E aí não entrou ninguém nesses, eles já passaram 30, às vezes até 40 dias, aí não coloca ninguém. Então aqui tem uma forma de você trabalhar que ela te garante mais essa profundidade, que é o Elite mais, ou Elite mais 1, entendeu? Então, se cada um de nós conseguirmos fazer isso aqui, né, descer um nível a mais de profundidade, você vai ver que você pode chegar a Rubi em 3 meses, né, 4 meses. Olhe para você ver a matemática disso. Não fiquem presos também a esses slides, porque isso aqui vai ser explicado várias vezes. Não tem nada de diferente aqui, viu, gente? Isso aqui é só uma forma de estrutura. Você pode fazer de outra forma, mas eu acho que aqui está bem simples. Para aquela pessoa que está começando, ela vai entender melhor. Né? Porque ela fica assim, eu vou pôr 20, 10, 15, põe tudo uma vez. Olha, se você trabalhar desta forma aqui, você não vai gastar tanto tempo, né? Você botou lá 3 pessoas, que sejam. Se entrar 5, melhor. Mas se entrou 3 e entrou mais um embaixo, e se de preferência você puder fazer isso com os 3, é melhor ainda, né? Os 3, cada um mais um. Esse seria o ideal. Mas vamos mostrar pelo menos isso aqui, porque isso aqui é bem cabível dentro de um mês, você faz um trabalho, porque você entrou hoje no negócio. Você vai começar a divulgar amanhã, hoje mesmo. Leva aí 3, 4 dias divulgando, começa a vir os primeiros resultados para outra semana, né? Não é na hora. Muitas pessoas às vezes falam, mas tá demorando. Às vezes tem gente que é tão ansiosa que em 15 dias ela já fez vários convites e ainda não entrou, ainda falta aquele acompanhamento. Às vezes isso também é normal. Vai variar de pessoa para pessoa. Vai ter gente que tenha muita facilidade e já coloca de uma vez. E tem gente que às vezes leva 15 dias, 10 dias para montar uma estrutura dessa aqui, né? Então, se você é um Elite mais 1, só aqui em pontuação, né, você tem uma pontuação de 2.600 VQ. Então, aqui o que acontece com essa pessoa? Quando eu estou falando em você, eu estou falando para você pensar naquelas pessoas que estão entrando no teu grupo, para você transformá-los eles num Elite mais 1. Ajudar eles a entender isso. Que aí essa pessoa já está fazendo um volume de Elite, já vai ter um chequinho, né? E o que acontece? O próximo mês, olha só se você duplicar isso. Olha o que aconteceu. Olhe bem para esse slide. Você com os seus 3, claro que nesse momento já tem um quarto, um quinto, pode ter ali. Mas olha o que está acontecendo. Você tem ali os 3, né? Cada um
convidou no mínimo 3. Gente, eu não estou dizendo que são só 3. É que pelo menos 3 que já estão, né, ali para fazer. Olha o que acontece nesse segundo mês de negócio. Você tem 3, cada um com 2.660, né? Olha, eles estão felizes porque eles alcançaram alguma coisa. É o primeiro mês deles, o seu é o segundo aqui. Uma ideia, né? Pode ser mais curto o tempo. E como também pode ser mais demorado. Às vezes tem pessoas que falam para mim, Luiz, eu sou muito ocupada. Tem gente que faz faculdade, por exemplo, e tem muito menos tempo, né? E quer fazer. E aí não põe esse ritmo aqui, ele está fora do negócio? Não, de maneira nenhuma, né? E você percebe aqui que nesse grupo aqui, ó, nesse terceiro mês aqui, você já, com essa estrutura, entendeu? Você já tem aqui 10.640 pontos. E se você continua nesse ritmo, você viu que já abriu um quarto lateral, né? Se você continua nesse ritmo, cada mês formando um elite frontal seu mais um, entendeu? E na profundidade isso também, 2 meses para 3 meses, você bate, porque os números condiz, entendeu? Então é muito simples. Então a pessoa quando vê esse projeto, ela fica assim, ai, mas eu tenho que colocar 20, 30, 40 pessoas. Tem, na verdade tem, mas não precisa ser tudo exatamente de uma vez, porque às vezes você está fazendo tudo de uma vez na frontal e está esquecendo. Não, Não, é você trabalhar essa pessoa, presta atenção. Deixa eu voltar esse slide aqui. Alguém questionou um negócio aqui para mim? Que eu vou mostrar. Quando eu digo, você colocou os seus 3, gente, eu não acabei, pelo amor de Deus, eu não acabei de falar que acompanhamento é ajudar a pessoa. Então, esses 3 bonequinhos aí, os seus 3 diretos, tá? Você trabalhar para que eles tenham mais um. Você descer profundidade. Não é você botar mais um lá embaixo. É você ir nessa lista dos seus amigos, desses 3 amigos seus, e trabalhar para que eles patrocinem alguém. Entenderam? Então, porque alguém questionou aqui, como mais um embaixo, é eu que coloco? Não é isso. É você trabalhar a profundidade, é você ajudar o de baixo, os seus diretos, já terem gente. Porque, assim, esse é o maior erro. Todo mundo é egoísta. Eu vou para o meu grupo e ponto. Não é isso. O mais importante é você trabalhar a profundidade. Você ajudar as pessoas que entraram, ajudar é trazê-las para o sistema, para que elas entendam que elas têm que fazer a mesma coisa, botar no mínimo 3 ali, já está ajudando aquele de baixo a encontrar da lista dele para patrocinar alguém para ele, entendeu? Isso aqui, gente, é bem simples, tá? Deixa eu repetir mais uma vez. Ninguém dá nada para ninguém, não existe isso, é o teu negócio. O teu negócio é você fazer o quê? Você encontrar no universo, no mínimo 3 pessoas que vão chegar a diamante. Claro que a gente sabe que se você chegar a diamante e com 5 laterais andando, né? Para você chegar a diamante, você tem que ter 3 esmeralda para ser diamante. 3 esmeralda, 3 grupos de esmeralda. Quanto que você está fazendo de movimento para a empresa? São, no mínimo, né, 3 vezes 8, 24, 240 mil pontos. No mínimo é isso. Mas você não vai ter só essas 3, você vai ter uma quarta, uma quinta. E a gente não começa depois que a gente chega a diamante, a gente começa lá embaixo. Então, quando você entrou no negócio, você patrocina pessoas. Mas se num determinado mês, você está começando agora, como é que você estrutura a tua rede? Pelo menos 3 pessoas, para você ser elite, mas já ajudar esses 3 amigos seus também a já patrocinar. Que pelo menos um já coloque um da lista dele, entendeu? E aí entra o acompanhamento, tá? Bom, dá para se chegar de uma forma tranquila entre 3 meses a 5 meses. Nós não estamos botando ritmo de corrida aqui, de aposta, porque aposta tem gente que chega a rubi no mês, se quiser, entendeu? Ou de trabalho mesmo. Se o cara for muito bom e ele já tem um pouco de experiência, ele pode chegar. Já teve gente que chegou a rubi num mês.
Já teve gente que chegou a esmeralda em 45 dias. Mas eu, na verdade, eu estou falando de uma construção de um negócio, que é importante nós batermos as metas. Mas também não precisa apostar corrida, né? Assim, se eu não cheguei. Então, aquela coisa que eu quero dizer para vocês. Você concorda comigo que se você entrou no negócio, você tem aí um mês de negócio, você tem uma boa lista e estão entrando gente, você não vai perder a chance de chegar, se você tem essa possibilidade, certo? Mas se você não tem essa possibilidade, você tem muito trabalho, não tem muito tempo, faz uma meta como essa, que é uma meta que nós consideramos média, não é uma meta assim, entendeu? É uma meta média para aquele que tem muita atividade, pelo menos 3 e já vai trabalhando a profundidade, ok? Bom, claro que para nós fazermos, né, esse negócio nosso, tem aqui um slide que diz o seguinte: você está no negócio da Polishop, eu suponho que todo mundo dessa sala sabe, né, que para você ganhar 20 mil, 30 mil, 50 mil por mês, você tomou a decisão de ser diamante. Então, se você tomou a decisão de ser diamante, comece agora com as atitudes de diamante. Agora, você é um empreendedor, você já tem que começar com as atitudes de diamante. O que é necessário realmente para a gente chegar a diamante? Estar conectado. Então, a primeira coisa é óbvio do óbvio, está no Alto Envio, porque se você não está no Alto Envio, que compromisso você tem com a tua empresa? Nenhum, né? Você está com medo de fazer 300 pontos por mês? Se você já entrou com medo, não vai dar certo. Entende o que eu estou falando? Então, claro, gente, eu quero que você entenda que tudo que eu estou falando aqui, eu estou falando de uma maneira, o que é necessário ser feito para chegar a diamante. Só que não me entendam que eu estou dizendo para você que você é obrigado a fazer isso, né? O negócio é seu. Agora, eu também tenho que ser autêntica, como eu sempre fui. O que é necessário, entendeu? Então, existe alguma forma de chegar a diamante sem estar no Alto Envio? Não tem. Primeiro porque você entendeu que quem não está no Alto Envio não tem todos os bônus do plano, né? Então, é óbvio que para nós chegarmos a esse nível, nós temos que estar no Alto Envio. Cadastrado no sistema Winner? Claro que sim. Porque o sistema Winner, escute uma coisa, não é só o robô. Tem gente que fala assim, eu não preciso, porque eu tenho muito relacionamento, meus amigos, né, estão entrando. É verdade. Mas você sabe quantos DVDs, gravações de palestras escolhidas a dedo, as melhores palestras pro negócio, aonde elas estão? Estão dentro do sistema Winner. Então, muitas pessoas têm o sistema Winner e nem param para prestar atenção, ficam ali tão focadas em usar só o robô e não estão focadas em aprender. E se você entrar lá, tem mais de 40 vídeos, onde você pode assistir um por semana, entendeu? Vai te levar a diamante também, porque faz parte do conhecimento. Eu assisto todos. E passa, às vezes, um mês, eu volto lá, porque a gente esquece, nosso cérebro não tem a capacidade de gravar tudo, né? Patrocinar no mínimo 3 frontais, ajudar pelo menos um dos seus frontais, patrocinar um na profundidade, né? Esse aqui é o básico para a gente chegar a Elite Plus, a Ruby Plus, a Esmeralda e a Diamante, ok? Gente, é o seguinte, eu tenho que pedir desculpa para vocês, mas eu tenho um compromisso que não dá para faltar de jeito nenhum agora, às 8 horas da noite. Meus filhos já foram. Eu tenho que participar de um jantar aí, que um filho meu vai casar o mês que vem. Não dá para faltar nessas coisas, né? Então, eu não vou poder ficar mais tempo na sala, mas nós temos 2 Esmeralda aí, né, na sala, os Rubis, Ruby Plus, que estão aí. Se vocês têm alguma pergunta, vocês podem fazer no chat, que os meninos vão ficar mais aí, o Ícaro, o Maurício, o Rafael Lage, o Fábio Moura, todas as pessoas que já são Rubis Plus, já têm assim, um conhecimento suficiente para ajudar vocês que estão na sala, se tiverem algumas perguntas. Eu quero me colocar inteiramente à disposição de todos vocês. Eu tenho mandado para todo o grupo, meu Skype, meu MSN. Aqui a gente não esconde MSN, Skype de nenhum da linha ascendente, porque nós somos uma soma, né, de poder ajudar, pelo menos uma resposta ali. Eu posso
afirmar que eu não gosto muito de perder muito tempo. Assim, eu respondo básico. A pessoa me perguntou e eu encaminho ela para o conhecimento, porque eu já sei que às vezes não é necessário, não adianta ficar ali ensinando você. É importante que você leve ela para onde tem que levar, né? E que são realmente as ferramentas do sistema. Então, eu espero ter ajudado algum de vocês. Isso não é uma única. Ouçam os líderes de vocês têm Esmeralda, Rubis, eles fazem reuniões, eles dão treinamentos, é a mesma ideia, né? Eu diria, acompanhe essas pessoas, eu também vou estar junto com vocês, porque eu sou diamante, mas eu apenas estou começando, porque o meu negócio não é só chegar a diamante, o meu negócio aqui é ser o máximo, é ter uma organização grande, potencial, volume enorme, crescer muito, entende? Eu não estou enxergando PIN aqui. Chegou a diamante, e daí? Eu quero duplo, quero triplo, depois tem mais PIN? Vamos embora, vamos fazer gente ganhar dinheiro, vamos fazer muitos esmeralda, vamos fazer muitos rubi, eu quero fazer o povo ganhar dinheiro. Porque quanto mais as pessoas ganharem dinheiro aqui, mais todo mundo ganha, entendeu? Então é isso, mas foi um imenso prazer, quero mais uma vez agradecer todos os líderes aí, porque eu tenho orgulho de vocês, a gente tem pessoas maravilhosas, né? Os rubis não são rubis por acaso, eles trabalharam para chegar ali, ninguém chega por acaso aqui, entendeu? Principalmente os esmeraldas, né? E com certeza esse mês a gente vai ter mais esmeralda, e no mês que vem mais esmeralda, e então, gente, venham conosco, a gente está aí para ajudar vocês de coração, tá bom? Um beijo para vocês, eu estou indo. Mais tarde eu volto aqui para o Skype, MSN. E se não tem o meu Skype, é só luisa.donadelli, me adiciona. A gente pode, né, ajudar vocês também, ok? Beijo, tchau.